E aí, galera do IF, vamos para a nossa aula de cálculo aplicado à engenharia florestal? Vem comigo aqui. Deixa eu diminuir minha cara. Beleza. Essa disciplina, chamada de cálculo aplicado à engenharia florestal, em outros cursos de graduação, é conhecido como cálculo diferencial e integral. Esse curso aqui não é dado no ensino médio. No Brasil, não é dado no ensino médio. Na grande maioria das escolas do ensino médio. É só aplicado em cursos de nível superior. Então, eu já tenho ideia de que vocês nunca tenham visto nada sobre cálculo diferencial e integral. Então, eu vou começar do zero, explicando o que é essa disciplina, o que ela estuda, quais são as operações, e eu vou começar com o seu elemento básico, tudo bem? Então, vamos primeiro definir o que é cálculo diferencial e integral. Vamos lá. Vamos lá, então. Cálculo diferencial e integral, basicamente, é o estudo de operações aplicadas às funções. Operações aplicadas às funções. Aí você fala, bom, mas que operações são essas? O que é função? Então eu até grifei aqui, deixei em vermelho e em azul. Beleza? Então, o que são essas operações no cálculo? Essas operações basicamente são três. A operação de limite, a operação de derivação e a operação de integração. Então são três operações: limite, derivação e integração. Você fala, bom, professor, mas eu não sei o que significa isso. Exatamente, é o que a gente vai aprender no curso de cálculo, beleza? Observe só que essas operações são aplicadas às funções. Então eu calculo o limite de uma função, calculo a derivada de uma função, calculo a integral de uma função. É isso que a gente vai fazer durante todo o curso, beleza? Mas, professor, eu não sei o que é limite, derivada e integral. Beleza, então a primeira coisa que você deve saber é o que é uma função. Eu deixei em azul aqui. Vamos ver então o que é uma função. Depois a gente vai ver o que significa cada operação dessa, beleza? Só para deixar claro e fazer uma analogia, veja bem, quando a gente está começando o estudo da matemática, lá nas séries iniciais do ensino fundamental, a gente estuda aritmética. Aritmética é uma parte da matemática no qual a gente usa operações sobre números, aplicadas aos números. Eu pego a operação de adição e relaciono dois números. Pego dois números, 2 mais 3, somo, dá 5. A operação é a adição e os elementos são os números, beleza? Então, essa é o estudo da aritmética. No cálculo, os elementos são as funções. Eu pego uma função e aplico uma operação. Qual que é a operação? Derivada, por exemplo. Integral, por exemplo. Eu faço isso daí. Aplico o limite de uma função. Beleza? Então, isso basicamente é assim que é o cálculo. É bem análogo à aritmética. Só muda os elementos e as operações. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é uma função? Então, função... Vamos ver o conceito de função, que é o elemento básico. Se você não entende o que é uma função, vai ser meio difícil para você o cálculo. Então, vou deixar claro que é uma função para os nossos propósitos. Tudo bem? Para os nossos propósitos, isso funciona. Então, não é o conceito formal de função, é o conceito que vou definir informalmente, só para você ter uma ideia e revisar do que é a função. Tudo bem? A função para nós aqui é uma relação entre duas quantidades variáveis. A primeira, independente, e a segunda, dependente. Tudo bem? Então, o que é uma função? Uma relação entre duas quantidades, duas grandezas. E essas quantidades têm que ser variáveis. Ah, professor, mas não entendi muito bem relação, quantidade variável, independente, dependente. O que é isso daí? Vou deixar claro aqui com vocês. Vocês já viram isso no ensino médio. Vamos para o exemplo 1. O exemplo 1 é bem básico, está no nosso dia a dia. E eu digo mais ainda, as funções
está permeada no nosso dia a dia. A conta de água é uma função, a conta de energia elétrica é uma função. E de fato, quando você vai no posto de combustível abastecer seu veículo, você está usando uma função aí. Por exemplo, vamos ver um caso no qual um posto de combustível cobra a cada litro. Se eu abasteço 1 litro, eu vou pagar R$ 4,50. R$ 4,50, beleza? Bom, mas se eu colocar 2 litros, eu vou pagar R$ 9,00. Se eu abastecer 3 litros, eu vou pagar R$ 13,50. Cada litro eu pago R$ 4,50. Se eu colocar 4 litros, eu vou pagar R$ 18,00. Beleza? E assim por diante. Observe só que eu tenho duas... Vou até pegar a cor vermelha aqui. Relação entre duas quantidades variáveis. O litro de combustível está variando aqui, ó. O litro de combustível está variando. Essa é a primeira quantidade variável. E a outra quantidade variável está variando também. Está aí, ó. 4,50, 9, 13,50, 18. Então, o valor pago está diretamente relacionado com a quantidade de combustível que eu adquiro. Então, o 1 está relacionado com 4,50, o 2 está relacionado com 9, o 3 com 13,50, o 4 com 18 e assim por diante. Bom, existe uma anotação para esse caso. A anotação é a anotação de função que a gente vai ver durante todo o curso. Qual que é a notação? É essa daqui, ó. F de x é igual a 4,50 vezes x. O vezes aqui está omitido. O vezes aqui está omitido, mas você pode colocar um ponto aqui, né? Que é vezes. A maioria das vezes eu não vou colocar ponto, tudo bem? Então essa é a função. F de x igual a 4,50, 4,5x, assim que eu leio. O que significa cada item aí dessa função? Vamos lá, o primeiro passo a observar é o nome da função, f. F é o nome da função. Nome da função. Beleza? Um exemplo de 3 funções, na calculadora científica de vocês tem as funções lá, sin, cos e tan. E observe só que tem o x entre parênteses. O que significa isso? São 3 funções trigonométricas. É importante você nomear as funções porque cada função faz alguma coisa. O seno faz uma coisa, o cosseno faz outra, então a gente faz outra coisa. Então é importante você nomear as funções, beleza? Então, o que está na frente do parênteses, né, é o nome da função. F é o nome da função nesse caso aqui. E o que está entre parênteses é o x, né? O x, a gente fala que é a variável independente. Observação. Sempre o que vai estar em parênteses aqui da função vai ser a variável independente. Sempre vai ser independente, que está dentro do parênteses aqui, tudo bem? Esse lado aqui vai ser independente. Então, o nome da função, entre parênteses, a variável independente, igual aqui, ó, sem, é o seno, né? É o nome da função, que está entre parênteses, é a variável independente. Tudo bem? Outro conceito importante está aqui, ó. Se eu analisar tudo junto, f de x. F de x é a variável dependente. Ou seja, o valor, esse resultado depende do x. Depende do x aqui, ó, o resultado, tudo bem? Que vai ser o valor, nesse caso do posto de combustível, vai ser o valor a ser pago. E finalmente o 4,50, que é uma constante. Essas palavras estarão sempre no curso de cálculo, tudo bem? Essas palavras são
recorrente. Então tem que saber o que significa cada item de uma função. Quem que é variável independente, quem que é variável dependente, quem são as constantes e o nome da função. Tem que saber tudo isso daí, beleza? Bom, você pode pausar e rever de novo essa aula. Qualquer dúvida é só enviar para mim posteriormente. Como é que funciona uma função? Como que eu faço? Para que serve uma função? Vamos ver o exemplo 2 aqui. Eu vou pegar aqui outra função, f de x igual a 3x menos 5. Bom, o que é para fazer aqui? Vou atribuir os valores para x e calcular os valores de f de x. Beleza? Ah, mas como assim, professor? Vamos ver aqui. Bom, o que você deve saber aqui é quem que é variável dependente e quem que é independente. A variável independente para nós é o x. Como fala variável independente, vou atribuir aqui, colocar o menos 2, colocar o menos 1, colocar o 0, colocar o 3, vou colocar o 5 e vou calcular o valor correspondente. Observe só que agora eu não contextualizei o problema, estou trabalhando com uma função genérica que pode representar qualquer coisa no mundo real, beleza? Essa aqui é a ideia da matemática. Então vamos lá. Quando o x, a variável independente, está em vermelho, for 2, assumir o valor menos 2, no lugar eu vou pegar a função e onde tiver o x, você vai colocar menos 2. Então como que vai ficar? 3 vezes o x aqui é menos 2, então você coloca menos 2. Menos 5. Então como é que fica aqui? 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 5. Isso vai ser igual a menos 11. Quando o x for menos 1 no lugar do x, você vai colocar menos 1. Então vai ficar 3 vezes menos 1 menos 5. Então como vai ficar? Menos 3 menos 5 igual a menos 8. Bom, mas quando o x for 0, no lugar do x você vai colocar 0. Vai ficar 3 vezes 0 menos 5. Isso é igual a 0 menos 5, que é igual ao próprio menos 5. Mas e quando o x for 3? Então vai ficar 3 vezes 3 menos 5, igual a 9 menos 5 dá 4. Ah, professor, mas por que o senhor não colocou parênteses aqui? Bom, parênteses é opcional. Se você quiser colocar parênteses aqui, sem problema. Tudo bem? É obrigatório quando é menos, o número é negativo, né? O valor de x é negativo, você tem que colocar o parênteses. Tudo bem? Se for positivo ou zero, não precisa. Finalmente, quando o x for 5, o que vai acontecer? 3 vezes 5 menos 5 igual a 15, menos 5 igual a 10. Então, observe só que esses são os valores de x, é variável independente. Esses são os valores de f de x, que é a variável dependente, que depende de x. Beleza? Observe só que na função tem algumas constantes aí, que é o 3, né, e o menos 5. Ele aparece em todas as operações aqui. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. E o menos 5 também aparece aqui. Ó. O que significa? São constantes da função. Que não altera, sempre vai ser assim. O que está variando é só essa parte aqui e o resultado está variando. O 3 e o menos 5 são constantes, tudo bem? Então toda função você vai ter que analisar isso daí. Quem que é variável, quem que não é variável, certo? E se você tiver dificuldade com identificar o que é variável e o que não é variável, aí você não vai conseguir entender o cálculo, tudo bem? Então aqui ficou claro, o x é a variável independente e o resultado é a variável dependente. Bom, o 3 e o menos 5 são constantes, beleza? Então esse é o primeiro passo para você entender uma função.
Bom, vou encerrar a aula por aqui e vocês vão fazer a atividade no Google Forms, beleza? Forte abraço, até mais!